Olá, meu nome é Luiz Fernando Kitajima, sou professor da disciplina de Avaliação de Impactos Ambientais do curso de Gestão Ambiental da Faculdade da Confederação Nacional da Agricultura. Bem-vindos à nossa oitava e última aula dessa disciplina, em que iremos tratar sobre os Planos de Gestão Ambiental, ou PGAs. O que é uma gestão ambiental? Tem várias definições. Uma, controle apropriado do meio ambiente físico para propiciar seu uso com mínimo de abuso, de modo a manter as comunidades biológicas para benefício continuado do ser humano. Ou seja, é um controle, é uma gestão, é uma administração apropriada do meio físico para o bem-estar da humanidade, para o bem-estar natural. Processo de tomada de decisões que afetem positivamente sobre o meio ambiente permita alcançar o desenvolvimento sustentável. Então, a gestão ambiental, ela envolve o quê? Decisões. Por quê? Na gestão ambiental é a administração de uma atividade visando, em última análise, sustentabilidade. Assim sendo, administrar significa gerenciar, significa tomar decisões. Então, na gestão ambiental, envolve a tomada das decisões que permitam que uma atividade, um empreendimento, esteja atuando dentro do que é exigido pela lei e que esteja minimizando seus riscos, seus problemas ambientais para a sociedade, para o ambiente. E, para se fazer essa tomada de decisões para administrar a atividade, nós temos diversos instrumentos. Então, temos aqui a gestão ambiental, que envolve os chamados sistemas de gestão ambiental, análise do ciclo de vida, auditoria ambiental, avaliação de desempenho ambiental, a avaliação de impactos ambientais, que nós citamos nas aulas anteriores, educação ambiental. O que são esses 6 quadros ligados à gestão ambiental? Eles são os instrumentos que permitem operacionalizar a gestão ambiental. Ou seja, são os dedos de uma mão chamada gestão ambiental. São as ferramentas para fazer a gestão ambiental, que é a tomada de decisão e a administração da atividade poder ser realizada. Vamos ao plano de gestão ambiental, que é uma ferramenta da gestão ambiental. Ato administrativo do uso dos recursos naturais de forma ecologicamente correta, sem reduzir produtividade, qualidade ambiental, objetivando contida melhoria das questões ambientais. Ou seja, o plano de gestão ambiental são as decisões, os atos gerenciais administrativos de ação dentro de um empreendimento em que procura utilizar o recurso natural de forma correta e produzir bens ou serviços que tenham um mínimo de impacto ambiental pelos seus aspectos ambientais. Ou seja, gerem pouca emissão de resíduos, exijam pouca matéria-prima e tudo mais. Já o Sistema de Gestão Ambiental, SGA, é a parte da gestão ambiental que inclui a estrutura da organização e seus procedimentos de atividade e recursos destinados a desenvolver, implementar e manter uma política ambiental. Ou seja, o sistema de gestão ambiental são pessoas, é estrutura de pessoas dentro de um empreendimento que vão promover as ações administrativas, seja a tomada de decisão, seja a operacionalização da tomada de decisão, para garantir o cumprimento das normas legais, o desenvolvimento sustentável, a redução de emissões e assim por diante. E isso é importante, que insere elemento ambiental na política da empresa. A política da empresa é o quê? São seus valores, são seus objetivos, são suas metas, etc. Agora, quando você coloca o elemento ambiental, aí temos uma mudança paradigmática importante. Então nós temos sistema de gestão ambiental, envolve aquele conjunto de pessoas no organograma, na estrutura hierárquica, que vão tomar as decisões e que vão agir para atender objetivos de conservação dos recursos ambientais, manutenção da qualidade ambiental, estar de acordo com a lei, certo? E tudo isso significa o quê? Que o meio ambiente é parte dos valores, decisões, objetivos, metas de uma empresa, de um empreendimento. Muito bem, os benefícios são vários, internos, melhorias na operação da organização. Por quê? Porque tendo um sistema de gestão ambiental e uma gestão ambiental e tudo mais,
Nós podemos evitar, por exemplo, bater cabeça sobre tomar a decisão e fazer. Você harmoniza o funcionamento da máquina do empreendimento, da empresa, da instituição, para que ela funcione harmoniosamente visando sustentabilidade. Benefícios externos, melhoria das características do meio ambiente, portanto, para a sociedade representa a qualidade ambiental, qualidade de vida, contribuições à legislação em que a organização e empreendimento atendendo às normas legais, ela pode ser importante representante do que? Da validade das normas legais ou mesmo promover mudanças dessas normas se isso não representar perda na qualidade ambiental. Contribuições ao desenvolvimento sustentável. Muitas vezes, para se chegar a essa sustentabilidade, a instituição, o empreendimento pode desenvolver tecnologias próprias para isso. Agora, um plano de gestão ambiental e o licenciamento ambiental. O plano de gestão ambiental, então, como nós falamos, é um elemento, é um instrumento da gestão ambiental propriamente dita. Então, por exemplo, no licenciamento ambiental, precisamos ter licenças que são obtidas de um órgão licenciador através de uma série de ações exigidas pelo órgão licenciador, como, por exemplo, o EI e a RIMA. Mas, além disso, quando se tem um plano de gestão ambiental, o grupo de pessoas que administram o empreendimento que vai ser instalado podem, por exemplo, se organizar para fazer um plano de gestão de resíduos sólidos. Que é isso? Elas já colocam no EI e a RIMA, deixam claro que o empreendimento vai ter uma organização física, administrativa, que vai definir como se coletam os resíduos sólidos, definindo os resíduos recicláveis, não recicláveis, metal, etc, etc. Define como é feita a coleta dos mesmos e para quem deve ser enviado. Se pode se reaproveitar esses resíduos ou se os resíduos devem ser enviados a grupos específicos que vão fazer a reciclagem. Então, o plano de gestão ambiental é um plano que envolve atos da administração que vão definir que os resíduos sólidos têm que ser coletados de uma maneira específica e endereçados a grupos ou empresas específicas que vão fazer o reciclagem. Num exemplo, temos aqui no próprio edifício do Palácio da Agricultura. Por exemplo, nos corredores aqui da faculdade, nós temos o quê? Os latas de lixo ou de resíduo sólido já possuem divisões para lançamento de metal, plástico, papel. Por quê? Posteriormente, ao serem recolhidas essas latas, os resíduos já separados são colocados em containers especiais, porque empresas que compram papel, o plástico ou o metal para fazer a reciclagem ou para revendê-los a outras empresas que fazem reciclagem. Isso é um exemplo de um PGA dentro do quê? Do empreendimento que chamamos de Faculdade da Confederação Nacional da Agricultura. Ela criou o quê? Um plano de ações determinados pela administração que envolvem pessoas que define quando houver um descarte de resíduo, isso tem que ser feito. É um exemplo de gestão. Então temos aqui um exemplo de gestão ambiental aplicado ao empreendimento FCNA, em que o resíduo sólido é devidamente separado, selecionado e enviado para empresas ou empreendimentos que vão fazer a reciclagem ou endereçá-los a recicladores específicos. Muito bem. Por outro lado, o sistema de gestão ambiental vai definir toda a norma burocrática, as pessoas e registros, documentações, etc. Então, vários membros da faculdade, por exemplo, são responsáveis pela constante verificação se está havendo a entrega do resíduo sólido, se está havendo a disposição final devidamente adequada, o contato com as empresas de reciclagem e assim por diante. Então, o PGA define que temos que agir. No SGA define que pessoas devem permitir essa ação. E tudo isso está dentro do licenciamento ambiental. Essas etapas que eu citei estão inclusas na norma
na norma ISO 14001. A norma ISO 14001, ela define que passos deve um empreendimento agir, fazer, completar para ter o certificado ISO 14001. Um empreendimento que tem ISO 14001 pode mostrar a todos que ela tem um plano para agir de maneira sustentável e tem pessoas preparadas para fazer o plano realidade. Então, as etapas da implementação do plano de gestão ambiental incluem definir a política ambiental. Quais são os princípios, orientações, o modo de agir dentro do empreendimento visando essas questões ambientais. Tem que ser apropriado, claro, ao tipo de produto que nós estamos trabalhando. Aqui na FCNA, por exemplo, o nosso produto é o conhecimento, o nosso produto é a tecnologia, nosso produto é a divulgação. E claro que ela tem um compromisso contínuo de redução de qualquer emissão. Então, um aspecto ambiental dessa instituição, por exemplo, como ela é uma instituição que envolve trabalhos burocráticos, ela gasta energia, ela gera resíduos sólidos, então o que ela faz? No seu plano de gestão ambiental, ela definiu que deve haver um controle no consumo de energia, controle no uso da água e um controle nos resíduos sólidos. E define o conjunto de pessoas que vão cuidar que tudo isso torne-se realidade. Então, isso está dentro de uma política ambiental dentro do empreendimento. Tem que haver um planejamento, considerando os aspectos ambientais, requisitos legais, normas, etc. Implementar e operar e fazer a verificação. Que verificação é essa? Monitoramento. Estamos fazendo tudo certinho? Não durou um tempo e depois parou? Há alguma não conformidade, ou seja, algo que foi planejado e não foi feito? Que correção podemos atuar? Tem que haver um registro de tudo que está sendo feito. E muitas vezes há uma auditoria. Pode ser que grupos externos venham para verificar se tudo está sendo feito de acordo com o que foi planejado. E fazer análises críticas, visando a possíveis mudanças, atualizações, alterações. Princípios de um plano de gestão ambiental. Você deve saber o que está fazendo. Não adianta fazer, queremos proteger o meio ambiente, mas você precisa saber o que você faz e o que você tem que fazer dentro do seu empreendimento. Elaborar os devidos planos de ação, assegurar que o plano de ação tenha metas bem definidas. Também você não pode exigir, eu quero uma economia de 100% da energia. Peraí, você vai ter que desligar as luzes, como é que você vai trabalhar? Também não chega a tanto. Então tem que entender que as metas para atender às exigências ambientais têm que ser razoáveis. Tem que avaliar continuamente, às vezes pode ter uma mudança tecnológica, uma mudança legal, uma mudança de pessoal, que pode exigir mudanças no seu plano de gestão ambiental. Isso exige revisar, aperfeiçoar políticas, métodos, objetivos, etc. Temos muitos princípios que garantem atendimento à organização, à realização do PDA. Podemos só citar rapidamente aqui alguns deles. Por exemplo, apresentar processos de aperfeiçoamento. A tecnologia muda e, portanto, um plano de ação visando sustentabilidade pode ter que mudar. Formação de pessoas, isso é importante. Tudo bem, vamos criar uma estrutura burocrática, mas temos que fazer com que as pessoas saibam o que tem que fazer. Certo? Isso daí ninguém nasce sabendo, e mesmo dentro de uma instituição, quando temos um plano de gestão ambiental, tudo bem, mas o que eu tenho que fazer? Isso é normal, e muitas vezes tem orientações, empresas que fornecem orientação, tem publicações a esse respeito, então a formação de pessoas é muito importante. Uma ferramenta muito usada para gestão ambiental chamado PDCA, planejar, fazer, checar e agir. Você planeja o que tem que fazer, faz o que tem que ser feito, verifica se o que está sendo feito é correto e agir quando houver, por exemplo, necessidade de mudanças. É um exemplo do PDCA. Com isso, podemos ter várias vantagens na instituição de um plano de gestão ambiental. Algumas delas, cumprimento da legislação ambiental. É óbvio, porque senão o seu empreendimento fica comprometido. Redução de custos. Muitas vezes economiza-se, por exemplo, num caso aqui da nossa instituição, há orientações no uso correto de papel, no uso correto de uma série de insumos, para quê? Redução de custos e, por extensão, redução de resíduos. Isso aumenta a eficiência de uma organização.
Isso é muito importante para a imagem perante a sociedade, a imagem vale muito. Só para citar um exemplo, há empresas como a Coca-Cola em que a imagem dela é um ativo financeiro de grande valor. Então a imagem hoje é quantificada como um ativo financeiro. E, claro, tem a credibilidade. Essa credibilidade pode ser importante junto com instituições de financiamento, órgãos de ensino, tecnologia, governo e tudo mais. Bom, basicamente era isso que queríamos apresentar sobre a gestão ambiental, os planos de gestão ambiental. É igualmente um assunto bastante interessante e amplo. Mesmo assim, espero que tenha sido do agrado de vocês todos. E com isso, como dito, chegamos à nossa última aula. Agradeço a atenção de todos vocês durante todas essas aulas, durante todos os semestres. E nunca se esqueçam de qualquer dúvida, de entrar em contato comigo através do ambiente virtual. Mais uma vez, agradeço a atenção de todos, muito obrigado e até uma outra disciplina. Até mais.